Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E hoje nós chegamos em Bertrand Russell, nesse módulo 3, fazendo esse rastreamento histórico dos grandes nomes da filosofia política ou que toca no elemento da ordem. Em especial, Bertrand Russell vai ter uma lente especialmente sobre a lógica do poder. Vamos trabalhar aqui sobre racionalismo, crítica à autoridade revelada e os desafios à ordem eclesiástica adventista. Quero fazer uma introdução aqui falando sobre ele e a sua desconfiança sistemática. Tenho vários livros dele aqui em casa, especialmente a série, uma série de 3 volumes que ele tem sobre a história da filosofia ocidental. Excelente série, tá? Recomendo você ler. Ele realmente é brilhante na sua exposição. Tem mais alguns livros dele que eu posso recomendar para você aqui. Por que os homens vão à guerra? Tá? Um livro excelente. Educação e Ordem Social. É exatamente um dos livros que me baseei bastante aqui. E o principal dele, que é o livro que eu mais gastei tempo lendo, A História do Pensamento Ocidental. Excelente livro, excelente livro. E é exatamente o livro onde ele vai trabalhar todas essas questões da lógica do poder também. Se você olhar Bertrand Russell, morre aí mais ou menos em 1970, mas ele é de 1872, ou seja, viveu bastante. Um dos maiores representantes aí do racionalismo analítico moderno. Teve uma influência vasta e duradoura aí na filosofia, na ciência e no pensamento político do século XX. Foi ganhador, inclusive, do Nobel de Literatura e conhecido por sua clareza lógica e ceticismo intelectual. Russell, ao meu ver, aí, ele representa bastante uma síntese poderosa entre crítica à religião, defesa do empirismo e ideal do progresso humano por meio da razão autônoma. Na perspectiva adventista, porém, a sua obra exige leitura bastante crítica e teológica, eu diria, de maneira bastante criteriosa. Apesar de alguns aspectos positivos, como valorização do pensamento claro, a denúncia do autoritarismo irracional e, quem sabe, também até a defesa da responsabilidade moral, o cerne do seu sistema ele praticamente colide com os fundamentos de governo da igreja adventista assim em cheio. Tá? Não tem uma conexão. A sua negação da revelação objetiva, em primeiro lugar, já é o ponto que já derruba tudo. A sua crítica à religião como sistema de autoridade, sua desconfiança da metafísica, são ameaças reais à estrutura profética e representativa que sustenta a ordem adventista. Então, esse episódio, não podia deixar de falar sobre ele, é muito importante, porque muita gente pode usá-lo, mas sem saber exatamente do que está por trás, né? E esse episódio vai propor uma análise rigorosa e fluida das ideias de Russell, alinhando os pontos aí úteis e confrontando as ameaças que sua filosofia representa à ordem bíblica e organizacional da igreja. O primeiro elemento que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui é essa questão da clareza lógica, um pensamento altamente disciplinado que você vai ver nele. Tem aí um valor a ser reconhecido. Russell ele é bastante admirado por sua habilidade de tornar ideias complexas, bastante acessíveis, defendendo que a clareza é uma virtude intelectual essencial. E essa ênfase no pensamento rigoroso é coerente com o ideal adventista de estudo bíblico cuidadoso, de argumentação doutrinária responsável. O pensamento adventista nunca floresceu na irracionalidade, ao contrário, sempre apelou ao estudo, à lógica e à verificação das escrituras. A metodologia analítica de Russell, em certo nível, contribui para a valorização de uma liderança eclesiástica bem preparada, capaz de pensar sistematicamente, de tomar decisões colegiadas e articular aí a doutrina com precisão. E em um sistema de governo representativo como o da Igreja Adventista, a clareza conceitual protege a Igreja de ambiguidade teológica e confusão institucional. No entanto, a aplicação que Russell faz da razão o leva a rejeitar qualquer forma de conhecimento baseado em revelação divina, o que constitui aqui o cerne da nossa crítica no episódio sobre ele, tá? E a primeira coisa que eu gosto de trabalhar nessa crítica é a questão que ele faz da crítica à religião, Ele faz um ataque direto à revelação, e em sua obra Porque Eu Não Sou Cristão, tá lá em cima essa obra, eu tenho ela aqui,
E ainda outros ensaios que ele faz também, ele argumenta que a religião é baseada no medo, né, na submissão, na autoridade e na aceitação de ideias sem evidência racional, tá? É verdade sim que muitas pessoas podem basear sua religião na culpa, no medo ou na vergonha, mas isso não é o que a palavra de Deus nos mostra e que o evangelho nos traz, né? Para ele, Russell, por exemplo, a religião organizada é uma força de repressão moral e intelectual. O cristianismo, segundo ele, deveria ser superado por uma ética racional e humanista. E essa concepção revela um problema epistemológico grave. Russell ele não considera a possibilidade de uma revelação divina objetiva, historicamente fundamentada, que se comunica com clareza ao ser humano. E ao rejeitar os pressupostos da fé cristã revelada, ele esvazia o fundamento da autoridade bíblica, que é base sobre a qual a liderança espiritual adventista está edificada. E a igreja adventista, gente, ela entende que a palavra de Deus não é produto da cultura ou da imaginação humana, mas uma comunicação inspirada do próprio Deus. É por isso que a autoridade eclesiástica na igreja não repousa em opiniões humanas ou consenso filosófico, mas na fidelidade à revelação escrita e interpretada comunitariamente sobre a orientação do Espírito. E Russell ele representa, portanto, a negação desse fundamento. A sua crítica à religião atinge diretamente a noção de liderança profética e compromete o sistema de governo da igreja, que depende da convicção comum de que a Bíblia é a norma suprema da fé e prática. E é nesse ponto que você vai pegar elementos de racionalismo e subjetivismo moral, e isso ameaça a unidade doutrinária em cheio, porque a ética de Russell ela é completamente utilitarista. Ela é centrada na maximização da felicidade e na redução do sofrimento. E isso pode parecer razoável, até compatível com certos princípios bíblicos de misericórdia e justiça. No entanto, ao remover a moralidade de qualquer ancoragem transcendente, Russell ele relativiza o fundamento moral. E aí a moral para ele é convenção social racionalmente ajustável. Não é um mandamento divino, pessoal. E no sistema adventista, a moralidade é fundamentada nos 10 mandamentos. Ela é uma expressão da lei divina que é imutável. A liderança eclesiástica ela não cria valores, pessoal. Ela os interpreta e aplica com fidelidade. E quando o fundamento moral ele se torna mutável, a estrutura organizacional, que depende da aplicação desses princípios, também se fragiliza. É nesse ponto que Russell, ao propor uma ética desvinculada da revelação, ele ameaça diretamente a função disciplinar da igreja. Ele ameaça a autoridade doutrinária das assembleias e a coesão moral da comunidade. E o que resta nesse modelo é um sistema flutuante, vulnerável às pressões culturais e filosóficas do momento. E é nesse ponto que você vai ver um determinado tipo de humanismo secular. Aí você vai ver a substituição da escatologia pela utopia racional. Russell ele nutria a esperança de que a razão, de que a ciência e a educação poderiam libertar a humanidade de seus vícios religiosos e sociais. E essa confiança na perfectibilidade humana está presente em muitos de seus escritos, mas ele substitui a escatologia bíblica por um projeto imanentista de progresso histórico. O problema aqui não é apenas teórico, pessoal. O problema é existencial para a missão adventista. A igreja ela vive sob o impulso da escatologia. Ela prega que Cristo voltará, que haverá um juízo, que a história culminará com a restauração do reino de Deus. E essa expectativa escatológica molda a liderança, molda a organização e molda a missão da igreja. Aí você vai ver que a utopia racional de Russell, ao contrário, ele transfere a esperança para o aperfeiçoamento gradual da civilização humana. E isso é incompatível com o chamado profético da igreja, que vive na tensão entre o já e o ainda não, entre a proclamação e a vigilância. Aceitar a visão de mundo de Russell implica negar a urgência escatológica e substituir o discipulado profético por cidadania progressista. É isso que vai acontecer, entendeu? Porque você vai ver aí uma liderança sem transcendência, pessoal. E esse é um problema de autoridade legítima. Em um sistema como o da Igreja Adventista, a autoridade espiritual é exercida sob três pilares bem claros. Primeiro é fidelidade bíblica, depois submissão mútua e depois responsabilidade representativa. A liderança é escolhida por delegação eclesiástica, mas sua legitimidade está condicionada à submissão à verdade revelada. E Russell, ao rejeitar a transcendência e a revelação, ele não pode oferecer uma teoria consistente da autoridade espiritual.
Ele confia na razão individual como critério último e o resultado inevitável é a atomização da comunidade e o enfraquecimento da autoridade institucional. Na prática, pessoal, isso se manifesta em críticas generalizadas à liderança. Muita gente aí que faz isso nem imagina de onde vem, lá no fundo, muitos desses conceitos, né? Na prática é isso, vai se manifestar em críticas generalizadas na liderança, em autonomia teológica que desrespeita decisões conciliares e também em perda de confiança na governança espiritual. E aí a filosofia de Husserl, enquanto absorvida sem crítica, ela fomenta exatamente esse tipo de desordem organizacional, muito presente em muitas pessoas que muitas vezes fala como ele, mas sem saber de onde vêm muitas das suas motivações, né? Filosoficamente falando ou sociologicamente falando. Eu quero trazer para você no final desse episódio aqui alguns pontos de intersecções que são úteis. Primeiro, a gente trabalhar a crítica a essa questão do dogmatismo arbitrário. Não obstante as tensões, há aspectos em Husserl que nós podemos reforçar a ordem adventista se corretamente entendidos, tá bom? Se corretamente entendidos. A sua crítica ao dogmatismo, por exemplo, serve como alerta contra autoritarismos internos. A igreja não pode ser governada por figuras carismáticas ou burocracias fechadas. A autoridade ela deve ser exercida em espírito de colegialidade, de transparência, de prestação de contas. E Husserl também defendeu a educação crítica, a liberdade de consciência e a honestidade intelectual, todos valores que, dentro de um marco bíblico, são fundamentais para uma liderança bastante saudável, né? A igreja ela não teme o exame, nem a razão. Ela floresce no diálogo com a verdade, porque a verdade não teme a investigação, pessoal. E esses pontos de intersecção só são úteis, porém, se nós colocarmos eles subordinados à revelação bíblica. Fora dela, ao meu ver, né, olhando tudo que a gente vê de Husserl, torna-se completamente instrumento de corrosão institucional. E o que a gente pode fazer diante da defesa do sistema de governo representativo e profético da Igreja Adventista é que a Igreja Adventista não se sustenta apenas por ser bem organizada. Sua estrutura, pessoal, você precisa entender isso. Sua estrutura é reflexo de sua teologia. O modelo representativo de igreja local, associações, uniões, divisão, associação geral é uma expressão da ordem bíblica. Essa estrutura protege a unidade, distribui responsabilidades e encarna o princípio de interdependência e do serviço. Essa organização ela não pode ser mantida se o fundamento revelacional for abandonado. A crítica de Husserl à religião, se aceita sem filtros, subverte completamente esse modelo. Substitui-se a missão por ativismo, a doutrina por discurso moral e a liderança por funcionalismo técnico. E por isso, é essencial formar líderes que conheçam bem os desafios contemporâneos, inclusive os filosóficos, mas que se mantenham firmes ao compromisso com a palavra, com a escatologia e com a missão. E eu concluo esse episódio falando um pouco entre razão e revelação, né? É uma encruzilhada da ordem aqui, né? Bertrand Russell ele representa o cume do racionalismo moderno. O seu legado intelectual é admirável, em muitos sentidos, mas a sua visão de mundo é radicalmente incompatível com o cristianismo profético e escatológico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque ao substituir a revelação pela razão, a escatologia pela utopia e a autoridade espiritual pela autonomia subjetiva, Russell ele propõe um modelo de ordem que, se adotado, destrói os pilares teológicos e organizacionais da Igreja. Contudo, ao dialogar criticamente com Russell, a igreja pode aprender a defender melhor sua própria racionalidade teológica, né? Sua estrutura representativa e sua missão profética. A fé bíblica não é irracional, ela é suprarracional. Você precisa entender isso. E sua ordem, ainda que diferente da ordem secular de Russell, é muito mais profunda, porque ela nasce da palavra viva e permanente de Deus. A verdadeira ordem, ela não nasce da razão autônoma, mas da revelação graciosa. E a liderança legítima, pessoal, é aquela que, diante da sabedoria humana, ousa dizer com humildade e convicção, está escrito. Amém? Eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.